Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E cadê a comemoração dos 150 mil pontos? Eu estou esperando receber o convite para a festa, tal. Já tinha preparado aqui o meu smoking e nada disso daí. Curioso, né? Isso daqui, quando o Ibov estava lá nos 100 mil pontos, né? Todo mundo... E a gente falava, né, existe uma boa chance dele chegar aí nos 150 mil pontos, 145, 150 mil pontos, né, e a maioria das pessoas achava que era loucura, né. E agora nós estamos nos 150 mil pontos e ninguém está nem aí, né, rompeu o topo histórico, o Ibov, e não tem comemoração. Isso daí é muito pelo... A agenda de notícias do Brasil ela é muito detratora, né? Então acontece muita coisa ruim que não sobra nem espaço para comemoração, né? Ainda por cima, essa coisa que aconteceu aí no Rio de Janeiro, né? Que está tomando o noticiário do mundo inteiro, né? Aqui em Portugal, estão falando todo dia no jornal sobre isso daí, então acaba sobrando pouco espaço. Mas a verdade é que o mercado está para cima, o Ibov rompeu o topo, o dólar por enquanto está calminho ali no fundo, né, ainda não decidiu o que vai fazer. E o mercado internacional, que estava tudo bem, essa madrugada, não sei dizer ainda o porquê, ele começou a fazer uma correção. É uma correção natural daquilo, né, rompeu o topo histórico, chegou ali num ponto de projeção de Fibonacci ou de linha de retorno de canal tal, e agora está vindo fazer um teste do topo anterior rompido, né? Então, movimento clássico do mercado, nada para se preocupar por enquanto. O VIX subiu um pouquinho, mas nós vamos ver tudo isso daí nos gráficos sem problema nenhum, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. No meu X, @mdroberto, onde eu posto lá os meus swing trades do mercado internacional, e inclusive no domingo postei aí o vídeo do fechamento do mês de outubro, né? Foi espetacular, mais de 4% de gain no mês, né? Então passa lá para ver, né? E se você quiser operar com a gente no método X, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor do mundo, né? É aquela coisa, né? Nem para cima, nem para baixo, não tem muito o que falar. Já o SP 500, né, ele estava mais esvermelhado aqui, mas com alguns destaques aqui, Amazon, Tesla e Nvidia bem verde, né, a Lilly também mandou bem no balanço, né, e aí isso daqui ainda não reflete o que está acontecendo hoje. Nós vamos ver aqui no gráfico dos mercados futuros o que está acontecendo hoje, tá? Então, começando aqui pelo VIX, a gente já vê que ele fez um gap de alta, né, estava tranquilinho aqui, agora já está trabalhando mais perto dos 20 pontos, né. Aqui esse limite aqui dos 22, que foi rompido aí na última correção, né? Não sei se vai chegar a fazer isso, né? Mas vamos ficar de olho. Os juros continuam aqui nesse zigue-zague de baixo, juros americanos, né? A tendência continua para baixo, né? E os juros europeus também fazendo aqui um pullback no fundo anterior perdido, né? Mas acho que está virando para baixo. O Reino Unido continua aqui embaixo, né? E o Japão hoje fazendo aqui uma reação. Mas o importante dos juros no Japão é que ele chegou a perder esse fundo. Vamos torcer para isso daqui ser só uma reação aqui de pullback e ele voltar a cair, né? Agora falando do SP 500, então vamos gastar mais tempo aqui porque veja que o que eu falei, né, em termos de ele tinha atingido aqui um primeiro alvo de Fibonacci, da projeção de Fibonacci desse pivô aqui, né, e além disso nós temos esse canal que vem de lá de trás e ele chegou aqui nesse ponto, então era natural algum tipo de correção. E o que a gente estava falando é essa correção aqui, a dúvida, né? Isso aqui vai ser uma lateralização, uma bandeira, ou vai vir fazer um pullback aqui no topo anterior rompido, ou até mais aqui nas retrações de Fibonacci. Chegar aqui a média de 50, chegar aqui essa linha de tendência, não dá para responder ainda, né? Mas hoje aqui, durante a madrugada, o mercado resolveu corrigir, fechou esse gap aqui, né? E agora a gente tem que olhar aqui os 60 minutos, já virou para baixo, né? Então 60 minutos ele começou a fazer topos e fundos descendentes, né? Ele estava meio conturbado aqui, né? Porque ele descia, aí subia bastante, descia, subia bastante, descia, subia, até que, pum, essa madrugada ele perdeu aqui, né? Então já ultrapassou esse gap aqui e agora está virado para baixo, né? Então, até prova em contrário, aqui pelos 60 minutos é aquilo que eu falo para vocês, né?
Os swing trades, a direção do mercado, ela continua para cima. Aqui, momentaneamente, nesta correção, nós podemos operar esses 60 minutos aqui para baixo, né? Então, a partir do momento que ele perdeu o fundo aqui, olha, e ele fez esse topo, dava para ter vendido aqui, né? Dava para ter vendido aqui esse pivô, dava para ter vendido aqui esse 1, 2, 3 e assim por diante, né? Obviamente não fiz isso daqui porque foi durante a madrugada, estava dormindo, né? Mas estou falando aqui tecnicamente. Isso significa o quê? Isso significa que ele batendo aqui em algum suporte, que a gente não sabe ainda aonde vai ser, né? Existem vários candidatos aqui, ele deve fazer uma reação, aí vamos supor que ele faz um pullback aqui, ou vem encontrar com essa média, sobe um pouquinho mais, tal, deixando 1, 2, 3, tem venda aqui nos 60 minutos. Lembrando sempre, administre trade é como um trade contra a tendência. Então faz parcial curta, desce o stop gain, não deixa voltar na cara, porque como a tendência é de alta, macro, né, em qualquer momento esse negócio pode explodir para cima, tá? Não fique tentando achar aí que falar, eu sou mais esperto que todo mundo, encontrei o topo e agora esse negócio vai cair lá para 5 mil pontos. Não é assim que o mercado funciona, tá? Isso acontece como exceção, tá? Não como a regra. A gente tem que operar como a regra. E aqui, olha, a Nasdaq, a mesma coisa, também está fazendo essa correção, né? Mas nada de assustador, já está aqui com os Fibonacci, no caso aqui, o topo anterior está na retração de 50%, então vamos esperar aqui e ver até onde vai. E o Dow Jones também já veio fazer o pullback aqui, né? Tem mais espaço ainda para corrigir aqui, pelas retrações, pela linha de tendência e tal, mas vamos ver até onde ele vai, né? O Russell 2000 ainda está dentro dessa consolidação, obviamente projetando aqui um gap de baixa na abertura, mas sem perder fundo. A Europa também está vindo aqui nessa correção, né? Então hoje o Eurostoxx 50 fazendo aqui uma barra forte, né? Mas olha, enquanto estiver acima aqui dos 5.500, está tranquilo esse negócio. Já a Alemanha, que está dentro dessa consolidação com mais dificuldade, né? É aqui perdendo um fundo, né? Então a Alemanha pode vir aqui testar esse fundo aqui, tá com bastante cara que vai fazer isso, né? Aí puxa o resto. Já o Reino Unido, olha só, é a mesma situação lá do SP 500, né? Tendência de alta, chegou aqui na linha de retorno do canal, fazendo aqui um pullback no topo anterior rompido. A França abriu com um capão de baixa aqui, né? E ela estava com cara de venda aqui, né? Nesse topo histórico. Então, agora a dúvida é, ela vai se segurar aqui nessa região que é o topo anterior rompido, que é um suporte, ou vai vir até aqui embaixo, né? Ou vai respeitar aqui essa linha de tendência, né? Não tem como responder, precisa esperar as reações do mercado, tá? Todo mundo corrigindo, a Espanha também fazendo esse pullback e a Itália também não conseguiu romper topo, voltando um pouquinho, né? Indo agora para a China, veja que não vem de lado da Ásia, né? Aqui a China continua mais ou menos na mesma, não tem nada de muito especial. E o Japão também está lá no topo histórico, fazendo aqui um engolfo do dia de ontem, nada de muito especial, né? É Estados Unidos e Europa mesmo que está fazendo a correção, tá? E aí com isso, mercados emergentes, voltando aqui fazer o pullback no topo rompido, o EWZ não tem ainda a projeção aqui, provavelmente deve voltar um pouquinho, né? Mas olha, o EWZ já fez o pivô de alta aqui, rompeu essa linha de tendência, então independente do que aconteça hoje, o EWZ ainda está com cara altista, tá? O petróleo, agora, veja que ele não se estressou ainda, mas se ele perder esse fundo aqui, que é o mais provável, tem uma venda, né? Minério de ferro, que tentou romper o topo aqui, vamos ver como é que a Vale reage, né? Que ele tem 2 dias aqui de baixa forte para vir testar o fundo da consolidação, né? O cobre também não conseguiu romper, né? E está voltando. E o ouro, por enquanto, está se mantendo aqui acima desse fundo, não está estressando, e nem a prata continua mais ou menos na mesma região, tá? A platina também continua na mesma região. Então isso significa que se a gente tivesse um estresse mesmo de mercado, o ouro, a prata e o petróleo iam estar caindo junto. Não é uma correção, pelo menos até o momento, é uma correção normal aí, né? Tá rolando aquele negócio lá das tarifas do Trump, né? Pode ser isso daí, né? Foi para a Suprema Corte, né? O Senado também aprovou ali um fim das tarifas, né, contra o Trump, mas essa questão no Congresso, no Senado, ainda tem que passar pelo Congresso, ele pode vetar, tem muita ainda vinda, isso daí não é o maior problema. O problema é o julgamento que
os partidos mandaram lá para a Suprema Corte, né? Na verdade, não foram os partidos, foram as empresas americanas, né? Falando que ele não pode fazer isso. E agora a Suprema Corte vai decidir se ele pode mesmo ou não. Se ele não puder fazer, se a decisão for de cancelar as tarifas, isso vai ser um belo de um revés aí para o Trump e ele vai ter que devolver o dinheiro para as empresas que pagaram imposto, tá? Então, esse negócio aí não está no preço, tá? Vamos ver como é que a Suprema Corte se comporta com isso daí, tá bom? Pode ser que seja essa tensão aí que está rolando, né? Eu acho que a Suprema Corte vai chancelar, até hoje tem chancelado todas as decisões do Trump, então vamos ver. O urânio continua aqui, olha, fez um topinho mais baixo, está voltando aqui, isso aqui está se tornando uma consolidação, né? O DXY, com o mercado um pouco mais estressado, ele tende a subir, então aqui está nos $100, e o Bitcoin perdeu o fundo aqui, né? Trabalhando agora nesse momento aqui abaixo dos $104 mil, e ele pode vir aqui nos 100 mil, né? Tem aqui, ó, esse último teste aqui na região de 100 mil, 99 mil, né? Tá com cara de que vai vir, porque fez topo mais baixo, média virando para baixo, perdendo fundo, ele tá com cara que vai vir aqui nos 100 mil, né? Isso é bom, oportunidade de compra. E o Ethereum também, olha, virando para baixo, com cara de topo aqui. Esse Ethereum, se ele realmente perder essa região como ele está se desenhando, nós estamos falando dele voltar aqui para os 2.800, 2.500 dólares, tá? É uma correção aí que não era o normal para a expectativa do final de ano, tá? Normalmente os ativos, as criptomoedas no final do ano andam bastante, mas não é o que está acontecendo. No mercado, nas magníficas, não tem muito o que ver, porque como está acontecendo aí na madrugada, né? Mas você vê aqui, ó, a Apple quase não tem gap, Microsoft também quase não tem gap, né? O Google, que está forte, também quase não tem gap, então nada de muito estressante, tá bom? Vamos agora ver o Brasil, onde nós temos aqui o DI, que continua nessa luta aqui no fundo, né? Passar o IBOV aqui para vocês verem como ele rompeu o topo histórico, né? Bateu aqui acima dos 150 mil pontos, tá bonito, né? O índice, a mesma coisa, conseguiu se livrar dessa região, fez uma bela de uma barra de alta ontem, né? E quando a gente olha aqui os 60 minutos, não tem muita dúvida dessa tendência de alta, né? Então, isso daqui é só compra, rompendo o topo aqui é compra. Não sei hoje como é que vai reagir o mercado brasileiro com essa correção dos Estados Unidos, né? Vamos ver, só quando chegar mais perto aí na abertura que vamos saber. E o dólar continua aqui, olha, nessa luta aqui do fundo, né? Normalmente, quando ele fica lutando muito nesse fundo aqui, ele marca fundo e vai embora para cima. Mas isso daqui sempre tem briga, né? Sempre tem a tentativa de perda de fundo, aquela coisa, né? Então a gente deixa para operar comprado só se romper aqui os 5.430. Aí sim a gente volta a operar comprado. Por enquanto tem que esperar aqui e ver o que vai acontecer. No gráfico diário isso daqui ainda continua em tendência de baixa, então ainda tem o risco de perder o fundo aqui, tá? As small caps, olha, abriu com gap de alta ontem, voltou, elas estão confusas, né? Mas é para cima. O Itaú rompeu o topo histórico, então isso aqui é só compra em Itaú, né? Bradesco também só tem compra aqui, ele veio fazer o pullback, marcou o fundo aqui e está acionando aqui compra, né? A B3 a BBAS está virando para cima, né? Então isso daqui está se tornando aqui um canalzinho de alta, vamos ver se ele consegue vencer essa região aqui, mas está com cara, né? A Sambi foi embora aqui, né? Está se livrando dessa região, então só tem compra, e a Vale também, olha, agora ela chegou aqui já nessa região de resistência, né? Então, aqui começa a ficar... É o que eu falei, quem está comprado em Vale tem que ir apertando stop, porque o minério de ferro está para baixo, ela chegou numa região de resistência, já andou bastante, né? Se você for olhar aqui, desse fundo até aqui, ela andou 23%, é bastante coisa, né? E a Petrobras ainda continua aqui nessa... vai não vai, né? Enquanto estiver abaixo dessa linha aqui, para mim, essa Petrobras é para baixo, ela tem risco de perder fundo, mas não está dando para operar, não está dando para fazer muita coisa, né? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreve também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã.
Escreve lá também no X, @mdroberto, onde eu posto os meus swing trades do mercado internacional. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.